Olha, boa tarde a todos e a todos. Muito obrigado por estarem connosco na Mostra de Edições Independentes de Vila do Conde 2023. Tenho o prazer de ter aqui ao meu lado dois artífices da palavra dita e gravada, o Paulo Pinto, fundador do recente projeto Mnemónica, e o lendário, incrível Arnaldo Trindade, de Orfeu, editora portuguesa, fundada em 1956, e entre outros projetos, e mais recentemente um belíssimo poeta também. Mas já lá vamos. Antes de mais, perguntar-nos o que é o projeto Mnemónica. Podem perguntar, vamos lá em cor. Não estava à espera dessa pergunta. O Paulo vai-nos explicar o que é o projeto Mnemónica e vamos conversando a partir daí. Olá, boa tarde. Posso fazer sim, claro. Então, muito boa tarde, obrigado por terem vindo. Para mim é um prazer apresentar a Vila do Conde, justamente a primeira sessão de apresentação da Mnemónica, é hoje, acompanhado por Arnaldo Trindade, que nós copiamos a ideia. de exatamente fazer os discos com leituras, poesia, sem artifícios, portanto uma leitura sem música, sem mistura de outro tipo de sons. E justamente quando conheci o Arnaldo Trindade, não foi há muito tempo, mas penso que 2 anos, já colecionava discos, tinha alguns discos de poesia, já me tinha cruzado com o Orfeu, mas nesse nosso encontro pode-se dizer que se intensificou bastante esta procura por discos que tinham essencialmente a palavra e mais nada, portanto não tinha mistura de música de outros elementos. E portanto esta aproximação à ideia da mnemónica partiu da Orfeu, portanto, e quando pensei no primeiro disco, depois de saber que o Arnaldo Trindade também já tinha 3 livros editados de poesia, quando surgiu a ideia de criar a Mnemónica, pensei imediatamente em gravar o Arnaldo Trindade, porque efetivamente também pensei, a pessoa que gravou toda a gente, ter a sua própria voz também agora gravada num disco. E portanto o Arnaldo Trindade aceitou, que foi uma boa surpresa, e efetivamente gravamos o primeiro disco. Arnaldo, qual foi a sensação de passar de basicamente dar voz a outros a dar a sua própria voz ao seu trabalho? Uma espécie de romance do romancista, o livro do Alberto Pimentel. Como é que foi a sensação? Então, boa tarde. É um grande prazer estar aqui, porque é passar 1 hora a falar com coisas que me interessam e que me apaixonam desde sempre, desde que eu comecei a pensar em leituras e em ler, em cultura. Eu fui um privilegiado. Andei no Liceu Alexandre Plano, num curso de ciências, porque não havia faculdades de letras na altura do Porto, nem Direito, mas tivemos no nosso curso geral de liceus, que era o antigo de segundo, terceiro, quarto e quinto ano, tive ótimos professores de português que fizeram que essa classe que nós tivemos saíssem alguns poetas e pessoas muito conhecidas no meio. Foi o Dr. António Gouveia, que fez parte do Orfeu, daí a marca Orfeu, da editora, por isso é que é Orfeu, exatamente. E o Dr. Oscar Lopes, que foi o nosso professor também de português, que me entusiasmou depois na vida futura, na vida comercial, a criar Orfeu. Este é o primeiro disco de poesia de Orfeu,
Miguel Torga, o professor era muito nosso amigo. Conseguimos não cometer o crime de dividir as orações dos Lusíadas. Ficámos aqueles que tiveram que fazer, ficaram a dominar um bocado longe, e falávamos de Fernando Pessoa, de Mário Sá Carneiro, de Teixeira Pascoais, numa altura em que não havia livros nas livrarias do Fernando Pessoa. A pessoa morreu em 1935, isto passou-se em 1947, 48. Portanto, fomos os precursores de conhecer a poesia moderna, a portuguesa, não é? E o nosso parceiro, só já acabaram. Com certeza. No Pacífico do ano, agora vamos até a Espanha, os rapazes e as raparigas. Nós fomos visitar o Teixeira Pascoais a São João de Bentão, o que deu muita honra, porque tenho um livro dele oferecido, e portanto ficou um bichinho da poesia. Se me permite a pergunta, em que altura, em que momento é que houve o clique da ideia de vamos gravar e editar poesia? Quando é que, recorda-se do contexto em que isso aconteceu? Porque as pessoas diziam que não gostam de poesia. Muita gente diz, não gosto de poesia, gosto de... E eu dizia, não gosto de poesia porque não a sabe ler. Portanto, não há dúvida nenhuma que foi necessário aparecer o João Vilaré, que para mim não é um grande dizer, mas foi um homem que despontou com a poesia portuguesa, não é? Toda a gente se lembra a tabacaria do Álvaro Campos, que é uma coisa fabulosa, não é? Que abriu o caminho, não é? Das pessoas gostarem de poesia. Claro, houve os autores, foi isso que está em causa. Começámos a gravar os autores, toda a gente dizia, eles não sabem dizer, não sabem falar, não sabem dizer isto, estavam habituados ao produto, lá bem. E então o vosso conterrâneo aqui, o Zé Régio, foi o segundo que nós gravámos. Ao gravar o Canto Coneiro, disseram assim, o Sr. Doutor não é capaz de dar um bocado mais ênfase nisto. E o homem, que era muito tímido e boa pessoa, muito educado, ficou furioso. Quem que o Berto, o Vilaré, que estragou o poema? O Canto Coneiro é um poema intimista. Portanto, ele dizendo mal ou bem, disse como não deve ser dito. Isto é que criou o interesse em ouvir os próprios. Como é que interpretem o ritmo, a prosódia, a melodia. Mas não era um risco comercial e financeiro para a altura estar a investir numa coisa tão arrojada? O comercial, de facto, é o espetáculo. Depende. Se de facto nós apreciarmos realmente a poesia, compramos os discos que gostamos e estamos todos escutados os discos do Orfeu. Hoje compra-se, ainda agora, na Feira do Livro, pediram-me 1.000 euros por Miguel Torga. Não é? A ver? Portanto é comercial. Não é? Muito bem. Voltando à mnemónica, Paulo, 75 anos depois, 56, 2021, se me falha a memória, tu tens a ideia, juntamente com a Susana Vassal, de criar uma editora de poesia. E começas por este belíssimo objeto. Não é apenas a voz e a poesia do Arnaldo, é também a ilustração. Já agora queres falar de todo o objeto enquanto produto artístico? Sim, porque isto novamente copiamos o Arnaldo Trindade, porque o Arnaldo Trindade tinha estas belíssimas peças pintadas, neste caso Moreira Azevedo, portanto houve o intuito de criar uma capa sendo ela uma obra de arte. E quando pensamos na mnemónica, pensamos nesta questão de também a própria capa ser uma obra de arte. Não é que os designers não façam obras de arte, mas é uma obra de
de arte, efetivamente, que é trasladada para a capa do disco, tal como era feito no Orfeu, sendo que no Orfeu o artista já pintava o título do disco. Já escrevia José Reis para José Reis, o autor, e nós quisemos transportar também esta ideia das obras de arte, e então, falando com o Arnaldo Trindade, quem é que gostaria que fosse, da pessoa da capa, falamos em vários nomes, surgiu o nome Walter Ugumem, que fizemos a proposta para criar a capa, e aceitou, e fez-nos esta ilustração. Belíssima, belíssima, e que transportamos diretamente para a capa, sem tentar tocar na questão cromática, na questão da ilustração em geral. E, portanto, essa foi a primeira. Depois, no segundo disco, que aproveito já para falar também sobre o mesmo intuito do segundo disco, que foi convidar um ilustrador de Braga, que é o Sebastião Peixoto, que convidamos para fazer a capa deste disco, que é de Sofia Saldanha, uma, digamos, realizadora de audiodocumentários, e portanto aqui temos um audiodocumentário sobre a Casa Grande de Romarigães, em que temos um excerto, inclusive, de uma entrevista do Aquilino Ribeiro, a falar sobre o facto de ter escrito uma obra que era a Casa Grande de Romarigães, e ela faz uma exploração sonora à volta da Casa Grande de Romarigães, em que entrevista também certas pessoas que conheceram o Aquilino, outras que conviveram com a casa já depois do Aquilino sair da casa e até depois de morrer. Portanto, esta questão das capas para nós era mesmo muito importante. E lá está, vamos roubar aqui ao Orfeu a ideia de chamar artistas para a capa. Não sei se há algum advogado na sala, mas há aqui oportunidade de negócio. Muito bem. Agora, o Arnaldo, quando criou o projeto do Orfeu, era necessário levar a poesia às pessoas. Hoje em dia, as pessoas, de alguma forma, em contraciclo, estão a querer arredar-se da poesia. Faço a pergunta que fez o Arnaldo há bocadinho. Não é um araquiri comercial investido na feitura de cima de discos em vinil, se bem que há agora algum recrudescimento do vinil, mas não acaba de ser arriscado. É um grande araquiri, porque, na verdade, tal como o Arnaldo falou, quando eu lhe mostrei o disco pela primeira vez, a primeira coisa que ele me disse foi: mas isto não é para ganhar dinheiro. Eu disse: não, claro que não, isto é efetivamente um investimento que tem muito trabalho por trás, com uma equipa vasta por trás, de pessoas que pensam na proposta, e claro que obviamente vender os discos é depois um grande desafio. Quais são os veículos, os canais de venda? Já agora, para as pessoas que... Sim. Os discos estão à venda lá abaixo? Sim, estão na Senop, na livraria Senop, estão disponíveis, mas foi feita essa... um bocado velha escola de porta a porta, em mão, ir fazer a proposta. E, portanto, há uma série de sítios como a Loja Matéria-Prima, no Porto, que também é especializada numa série de edições em vários suportes, mas que também aceitou o nosso disco. Loja das Cultas, tanto em Vila do Conde como no Cinema Batalha, portanto, Lui no Porto, loja de discos do Lui. Portanto, já começam a haver este interesse neste projeto. Para mim é uma surpresa as pessoas quererem também ter na sua montra este projeto, porque a palavra, não é? Mas acho que é muito por causa da Orfeu, porque há esta ideia, a Orfeu fez isto. A Orfeu fez isto em 56. Nós sabemos, as pessoas sabem que há o Torga, que há o Régio, que há o Jaime Cortesão, que há a Sofia, que há a Cristina. Todas estas pessoas foram gravadas, né, pelo Arnaldo Trindade e pela sua equipa, e portanto isto aqui leva-nos a um imaginário. Também é essa a curiosidade, é que isto nos leva já a algo que já existiu, mas agora de uma nova forma, um formato que não é particularmente igual, mas que mantivemos esta questão. O que é que não é particularmente igual, se me permites? Por exemplo, nós não temos por opção o título na frente, que era normal nas edições de Orfeu. Não temos o título do disco, depois também o próprio formato, que foi uma discussão que tivemos
tivemos, saudável, obviamente, mas que falamos sobre o incluir a não incluir as letras, não é? Do que é dito. E o Arnaldo sabia perfeitamente que eu estava a copiar e disse-me, mas eu não fazia isso, ou seja, se não fazia isso, então não vais fazer. E eu, obviamente, que achei muito interessante também não ter. Portanto, foi aqui uma viagem, portanto, há várias diferenças, não são os 10 polegadas, estes são 12 polegadas, não é exatamente a mesma matriz. Ok. O primeiro projeto, obviamente, foi com o Arnaldo Trindade, porque é o vosso mentor, digamos assim. O segundo com a Sofia Saldanha, porque qual foi o critério de escolha ou de urgência, digamos? A questão da Sofia Saldanha, isto foi um acidente, mas um acidente muito interessante, porque nós fomos falar com a Câmara de Predestora, num momento em que estávamos à procura de vender discos, pré-venda, digamos assim, em que surgiu, numa conversa, a existência de um audiodocumentário feito pela Sofia Saldanha que nunca tinha sido editado. E, portanto, em conversa falamos sobre a ideia de editar também estas edições da Mnemónica, e depois foi realmente uma grande, digamos, não sei se coincidência é a palavra, mas posso pedir o disco? Porque na Ramarigueiros temos aqui uma viagem interessante. O primeiro autor é Arnaldo Trindade, depois vamos aqui neste disco ouvir a história à volta da Casa Grande do Ramarigueiros. Portanto, pareceu-me muito interessante a ligação, embora o audiodocumentário já tenha uma montagem, já há aqui uma ideia mais de construir uma história, uma narrativa. O disco do Arnaldo Trindade foi curadoria do Arnaldo Trindade em termos do que é que queria ler. Aqui já era um elemento final, já era um audiodocumentário finalizado que nós apenas transportamos para lá, até porque a Sofia Saldanha faleceu ano passado, portanto não havia critério de não havia critério de edição. Ela terminou aquela peça e nós transportamos diretamente para aqui. E, entretanto, o critério para as futuras edições já está definido? O critério para as futuras edições, vamos tentar manter esta linha exatamente de convidar artistas para a capa e artistas para ler, artistas, poetas, poetisas. Quais serão as próximas edições, os próximos discos de sair? Assim, de imediato, nós temos alguns nomes que já não se podem revelar. Alguns não, mas alguns sim. Em que um já está gravado, que é o Fernando Guimarães. Fomos ter com ele e fizemos uma proposta, ele gostou muito da ideia e gravamos já um disco do Fernando Guimarães. E depois lançamos o convite a várias pessoas que já aceitaram, como por exemplo a Cláudia Sampaio, o Walter Alemãe, der o seu primeiro disco de poesia, a Francisca Camelo, João Pedro Azul, João Rios, Jorge Sousa Braga, também vai ler. E como é que os poetas acolhem o convite? Imagino de formas muito diversas, mas há estranheza, há emoção. Há timidez, é curioso. É curioso porque a primeira reação que as pessoas têm é de uma certa exposição que lhes pode gerar alguma vergonha, não sei o porquê, mas a primeira reação é não sei. Fazem-se caros. De resto, no seu Diário 8, de 1959, o Miguel Torga escreveu: gravar poesia nossa, entrar numa câmara de silêncio, ler versos e ouvir depois a própria voz desligada do corpo, sozinha, estranhamente exaltada ou enternecida, ora grave, ora aguda, áspera e suave no mesmo instante, mas sempre aflita, a clamar na solidão da noite, como uma alma penada. Mas ainda continua. Ainda continua? Sim. O Arnaldo está aqui preparadíssimo. Epá. Não, leia o resto já para, por favor. Escancarar alguma porta do pudor e aparecer entre conhecidos e desconhecidos. Na extrema vulnerabilidade, quem para todos saudade e tudo renuncia, mesmo à proteção da sua humana presença.
gravado no primeiro disco. O Arnaldo revê-se nestas palavras, nesta experiência que teve agora como dizedor da própria poesia? Eu acho que a poesia deve ser dita quando se gosta de lugar. Que é o caso que eu sempre. O Mário Viegas só gravava aquilo que gostava. Porque a poesia não é um caso comercial. É um estado de espírito. Isso é que é preciso vermos que é poesia. Portanto, por exemplo, eu para mim acho o melhor poeta que eu até agora gravei, pouca gente conhece, que é o Daniel Filipe. E a Invenção do Amor, para mim, é o poema de amor mais lindo que é em português. E pouca gente conhece, está gravado no filme. Não é? Portanto, eu adoro dizer Invenção do Amor. São 15 minutos, só quando a gente vê em boa forma que pode dizer. As coisas boas demoram a inventar. Está aqui. E este disco é muito interessante porque ao lado A é o Daniel Filipe a dizer a sua poesia e o lado B é o Mário Viegas. Portanto, é um bom encontro de duas maneiras diferentes de ver a poesia. Porque a poesia é quase um programa individual. Cada um entende a sua poesia. Aliás, a arte toda é ela. A arte é uma coisa individual. A gente não pode massificar a arte. Portanto, cada um tem o seu entendimento, a sua sensibilidade e vai buscar, de facto, aquilo que mais gosta, aquilo que lhe toca, não é? E, portanto, só deve dizer poesia quem gostar de dizer poesia, quem gostar destes poemas. E preocupou, há pouco disse que não gostava para ele além do João Vilaré, porque, na minha opinião, ele teatralizava em demasia os poemas que dizia. Aliás, escolhi-os, eventualmente já devido ao potencial que eles tinham de estar nesse campo. Nas gravações que fez e nas pessoas que foi convidando, teve essa preocupação de escolher poetas que de alguma forma dessem aos seus poemas um registro interior, de sóbrio, mais... O João Vilaré, eu para mim gosto de ouvir dizer coisas populares, aquela da igreja que dizia, alguns sítios na tua igreja. Eu achava que era isso. Agora, ele dizer Álvaro de Campos já não gosto tanto, não é? Não é? Porque ele diz aquilo como um ator, portanto, interpreta para gostar, é o que ele diz. E a poesia não é isso. A poesia é muito mais, porque a poesia toca-nos a quem toca. E não é igual. Se ler um poema, por exemplo, agora temos um poema que está a falar, do Mário Cesário, na época, praticamente ninguém gostava, não é? E hoje ouve-se Mário Cesário e nota-se de facto qualquer coisa diferente. Porque são, exatamente, o grande problema é que há poetas que são muito para a frente do seu tempo. Não é? É como há toda a arte, a pintura, por exemplo. Não é? As pessoas não veem o da agora, só gostam do da agora, da moda. E no fundo, a arte é uma coisa de vanguarda, à frente do nosso tempo. E são as pessoas que têm esse dom de verem o que vai ser, esses é que são os artistas. Por falar em modas, Paulo, vocês no projeto Mnemónica, tanto quanto me disseste, rejeitam à partida a utilização das redes sociais e da internet mas para uma divulgação massificada, obviamente tem que haver sempre uma presença, não é? Uma presença. Qual é o porquê desta opção? Nós temos comunicação. O que nós não disponibilizamos, por uma questão também de ligação ao objeto, é as leituras. As leituras online. Exato. Não disponibilizamos porque achamos que há esta ligação ao objeto, que é o disco,
ouvir estes trabalhos em particular, muito ligados à poesia e à voz e à palavra dita, acho que é muito importante exatamente haver este exercício, né? Mas não poderia ser benéfico, sei lá, por exemplo, eu ia dizer agora por uma plataforma de venda de música, mas aquelas plataformas em que fazes uma pré-escuta de 20 segundos e mordes o anzol e depois queres comprar. Não, sim, talvez. Eu não sou muito bom especialista em termos comerciais. Não sei ganhar dinheiro, só sei saber. Investir. Mas sim, pode ser uma forma de também mostrar algo que já existe, que existe dentro do disco e fazer com que as pessoas se interessem. Mas, por outro lado, perder-se este espírito de objeto artístico, não é? A internet não consegue reter este trabalho que está aqui. Não. E nós também tivemos muito esta opção pela questão física, para não deixar morrer, entre aspas, no digital e passarmos para esta ideia, até porque nós temos o disco do Torga, que é gravado em 58, 58, se não estou em erro. 58, portanto, é um objeto que perdura. O facto de ser analógico faz com que efetivamente não tenha uma vida longa, porque não perde qualidade com o tempo, e foi esse o objetivo. Diz-me uma coisa, grande parte, se não a esmagadora maioria das gravações que o Arnaldo fez, os poetas, os escritores, já estão mortos. Será para ti um bom advento gravares as pessoas depois elas morrerem? Comercialmente é muito interessante, convenhamos. Tem esse lado, mas acho que não. Era só não vou entrar por aí. Eu só queria avisar a inovação. João Rios, Galado. Sim, há quem faça esse tipo de premonições. Muito bem. Tu tens aqui um belíssimo saco. O Paulo é um colecionador de discos da Orfeu. E eu agora, até porque já não tenho muito mais perguntas interessantes, se é que fiz alguma, ia sugerir que o Paulo mostrasse os discos que trouxe e que o Arnaldo, muito sucintamente, porque senão o tempo foge, mas que nos contasse uma pequena história, um minuto sobre cada Posso ir passando os discos? Vou passando os discos. E pode-nos contar alguma coisa sobre. Okay. Se calhar podemos começar aqui pelo Torga. Como é que chegou aqui ao Torga? Como é que chegou ao Torga? Então era mais difícil, exatamente. Quando o meu professor então me disse, olha, se conseguires o Torga, vão todos atrás, não foi por acaso. Era muito exigente. Miguel Torga não dava um autógrafo a ninguém. Ele era uma pessoa que foi a própria editora dos seus livros. E apesar de ter um espírito de artístico enorme, e que social e até filosófico, tinha outros defeitos. Era uma pessoa que gostava muito do dinheiro, portanto gostava muito das coisas materiais e era ele próprio que conduziu a sua própria comércio do disco. Portanto, foi-me dito que era preciso e eu fui ter com ele. Estava a fazer férias em Miramar, na casa de um amigo, e eu apareceu lá com 22 anos bater lá à porta. Ele era o ídolo, sobretudo o diário dele, para mim era apaixonado, porque era um diário, mas um diário artístico, um diário que a gente fazia. E então apareceu-me Torga, com aqueles altura toda, e recebeu muito bem. Depois trazia uma carta de apresentação do Alberto Lula, também era amigo dele. E recebeu muito bem, e eu estive a contar, cara, que seria estarmos aqui a ouvir um disco do Fernando Pessoa, dito por ele, ou do Márcio Carneiro, até do Camões, sobre essa altura do jornalismo. E ele gostou de ter ideia quando falei de eternidade, porque o poeta é o que gosta. Não gosta do dinheiro, gosta de ficar, ser reconhecido para além. E ele, o Miguel Torga, não há nenhuma, que era uma pessoa que tinha que saber cultivar bem isso.
E estivemos a falar, e então a certa altura tem entusiasmou-se assim, como é que eu vou controlar a venda dos discos? Eu disse, este é um homem mais comerciante que eu. E tive uma ideia luminosa que é assim, o senhor faz favor, assina a etiqueta, por cada assinatura que escrever, eu pago no royalty imediatamente. É por isso que o homem que não dá autógrafos estão todos os tipos ao tempo. Sim, ele é sério. Como é que isso acontece? Tem uma tal ideia luminosa que acontece uma vez. Ou duas. Bom, E então o Miguel Torga, de facto, foi à abertura, porque de facto todos os outros foram atrás. Porque acreditaram que o Miguel Torga tinha que fazer um bom negócio. Portanto, é isto. Agora eu escolhi ter uma palavra sobre a Babilónica, já agora. Obrigado. Nós passámos desde 1956 até hoje praticamente num hiato cultural desta. E entretanto, quantos grandes poetas e escritores apareceram no último século. Reparem até na poesia feminina. Nós tivemos só praticamente no século XX duas grandes poetisas, que foi a Flor Bela Espanca e a Sofia. Para mim. E hoje há uma quantidade de novas poetisas extraordinárias que eu tenho lido. Pessoas que para agora temos uma maneira esplêndida de ler poesia, que é o Facebook, que é o que tem substituído os dias de parte. E tem havido enorme. Portanto, quantas mulheres hoje que escrevem extraordinariamente bem, ninguém as conhece, porque não estão guardadas. Porque uma coisa é ler a poesia, outra coisa é ouvi-la. E só quem gosta de poesia é que realmente prefere ouvir e ler. Porque há duas faces, mas que é a parte, digamos, histriónica e a parte cultural, a parte do texto. São duas coisas diferentes. E é importante, eu acho. E assim penso eu que a mnemónica vai resolver. houve alguns projetos importantes. Agora atenção aos passos que se dá. Aliás, em São Paulo as pessoas não se podem dividir. Quer dizer, é preciso dividir bem o trigo do joio. A gente não faz isto por nosso gosto. A gente tem que ser aconselhado por pessoas que sabem mais. Enfim, a minha sorte é ter de facto os professores que tive, que eram mestres, o Roberto Luva, o António Coelho, não é? São pessoas que sabiam daquilo, não é? Portanto, no nosso gosto pessoal, nós somos muito bem isso. Tem que procurar, de facto, quem de facto é bom. E reunir-se, como fez Orfeu. Orfeu não é uma pessoa, é uma equipe enorme. Eram os melhores poetas, eram os melhores fotógrafos, o Fernando Alonso, que ainda hoje é dos melhores fotógrafos desse país. Eram grandes escritores que passavam lá por minha voz, que temos aqui, o Armando Alves, o Fernando, não, o Sr. Alonso é o fotógrafo, que foi o primeiro disco do José Afonso. Eram os capistas, eram pessoas que gostavam, e apareceu na loja, pessoas que gostavam a sair da nossa belas artes, que era ao fogo enorme, grandes. Nós temos capas do Racende, de Eduardo Luiz, não é? Está bem, para a época ninguém os conhecia. Acho que é importante referir Tem o Horácio Verde, a questão do o estúdio. Júlio Vaz. A questão do estúdio. A A questão do estúdio nas traseiras da loja de eletrodomésticos. o estudo, nós tínhamos separado. Era a discoteca, era a discoteca. Nós não tínhamos estudo, havia cá estudo no Porto. Aliás, o primeiro foi eu que eu fundei, depois muito mais com o grande engenheiro José Fortes, hoje é considerado um dos melhores técnicos de engenheiros de som do mundo. Então, nós na nossa loja, eu comprei uma Ampex de 4 pistas dos Estados Unidos, que ia toda uma pista só, e gravávamos às 2 da manhã, porque passava em Santa Catarina, loja, em frente à loja Estic,
e os elétricos. Portanto, estava ali à espera que não houvesse elétricos para você poder gravar. Não é? Então, Miguel Torga, que nunca tinha dito a poesia, teve um ataque. Ao dizer a ode aos poetas, teve um ataque de depressão, de emoção, tanto a mulher dele, que era também uma pessoa muito interessante, especialista em António Val, belga, teve que dar uma pastilha debaixo da uma SOS para ele, e continua a ser qual das poetas, felizmente não aconteceu. Mas é para verem o pioneirismo desta coisa. Muito bem, Paulo, vamos sugerir aqui uma outra vista. Então, por censura, atenção, estamos numa altura do fascismo. Não é? O editor, que era o responsável por você, não tem esse problema. Com o fascismo. Não, tem um grande problema com o fascismo, mas neste momento acho que não temos, obviamente, a censura que existia. Sim, só o senhor problema, sabe? Mas aquela 56 para 2023 é muito alto, não é? Mas, por acaso, agora falou nisso, há um momento que faz a distribuição de um disco e que é chamado... Isso é verdade. APIB. Será que... Você acha que é muito não foi chamado, eles é que foram lá e ficaram buscar luz até Moarão Cruz e o homem disse-me assim: olha, dê-me cá 5 e escuta os outros. Bem, é que nós aqui no Porto tivemos uma sorte enorme. É que era muito. A vida aqui no Porto era muito. Residual, mais branda. Rural, digamos. Não tinha, em Lisboa que era o parte, mas aqui não. E uma das razões do sucesso do Orfeu foi ser no Porto. Não é assim como o mundo da canção, como faleceu agora o meu Avelino Tavares, também foi um ego na parte de espetáculo, nossa, na altura. Mas, Arnaldo, porque tinham mais crédito? O Avelino Tavares foi um grande homem por essas razões. Então, nós tivemos grandes problemas. Então, por exemplo, nós tivemos uma altura que os nossos artistas não tinham profissão, tinham profissão, mas não podiam exercê-la, que é o caso de Zé Fosso, o Adriano e outros, que eram professores, foram afastados. E eu, quando os gravei, tive que fazer um contrato especial com ele, o único do mundo, porque ouvimos num contrato deste género, que nós dávamos um X, que era o da altura, 8 pontos, que era o ordenado do engenheiro de primeira categoria, não recuperáveis, para eles poderem sobreviver e fazer uma obra que fizeram. É por isso que eles têm uma discografia enorme, não é? Exatamente, tinha que falar o problema, tinha que fazer um disco por lá. Era a única coisa. Vou aproveitar a Porque nós pagávamos os cachês e tudo. Porque acho que é interessante o primeiro disco de Zé Afonso. Com o capa do Fernando Grosso. E então, Este do Adriano. eles tinham que vir ao Porto, temos uma conversa, porque era o Orfeu vai ser uma coisa coletiva, não havia ninguém a dizer, cada um era responsável pela sua própria, digamos, secção, não é? Eu nunca perguntei ao Zé Afonso ou ao Adriano agora o que é que eles iam gravar. Eu você ter de ser inteligente o suficiente para não fazerem coisas que venham cá pedir aos discutores e não há nada para ninguém, não é? E assim aconteceu, eles foram, escreveram, inventaram uma nova linguagem surretícia, com duplo sentido, que eu queria aqui uma criatividade poética que não há hoje, por exemplo. E então eles vinham cá ao sábado, eu via um coffee break, íamos ao Majestic, tomar um cafezinho. Então o café não custava 5 euros, não é? O café não custava 5 euros, não sei. Estava um tipo no jornal. O Adriano disse: este tipo ali prima comigo, daqueles velhos e tal, que ele lá. E disse: então o que é que você fazer? Era um coronel formado, que era louco. E dizia assim: eu sou o censor da rádio aqui da. Mas como é que interessas? O Zé está aqui, a gente por fora ao papo do Coimbra, toca e vamos fazer o direto da nacional. E assim foi. O homem contou, mas o Adriano era muito inteligente, sobre o verbal, bem, disse: só vais cantar, faz o Coimbra. Faz o contrato.
e nós fizemos um direto no Museu Nacional do Porto, com o José Afonso, e vivo que não podia ninguém, eu não podia sair, mas fizemos. Mas claro, o louco estava sempre atento. E a certa altura, o José Afonso anunciou de um fado para o outro, que era pombas. O meu percebeu pombas. Fazer aquilo, é um sonho. Não! Pombas, o símbolo da praça. Era bonito o 25 de Abril ter sido assim, ou perceber. É exótico hoje. Mas veja, se estivessem lá nessa altura, e arriscava-se o pelo, não é? Seria o Pasto Poeta em Pombas. Paulo, próxima sugestão. Sim, vamos ver aqui outra. Estávamos a falar sobre Ah. poesia feminina, temos a antologia da poeta portuguesa ali da Leonice A Munhoz. Eunice Munhoz foi das melhores mulheres que diziam poesia de Portugal. Mas não era só, dizeres algo poetas é como havia. Sobretudo este disco é sensacional, foi uma bela espada. E tem um que está aqui com a doutora Nova, que é o melhor deles todos. Não tem. Ela dizer para o Nova é uma coisa. É maravilhoso. Aliás, o doutor Nova é uma coisa um pouco feminina, não sei se deve pôr ou não. Mas tem o Eugénio. Como é que foi conseguido que o Eugénio gravasse? O Eugénio? Não deve ter sido pera doce. O Eugénio era o Eugénio, não é? Ele disse o Eugénio. Não, o Eugénio Andrade tem o melhor poema português, que é pouco conhecido. São dois versos, que é sobre Veneza. Veneza, que música serias se não fosse sábio? É melhor que isto. Foi o Eugénio Andrade, é lindíssimo. Sim, e o primeiro é As Mãos e os Frutos, que é o primeiro disco Este que é grava. o Eugénio Andrade, foi uma pessoa que era, não conhecia bem, fiz vários discos dele, e ele insistiu comigo porque em Espanha fizeram uma ode sinfónica ao Lorca. Foi uma musicada, uma maravilha, e ele disse: porquê é que nós não fazemos cá? E eu disse: opá, a gente pode fazer, mas quem é que vai escrever a música? Só o Lopes Graça. E o Lopes Graça fez As Mãos e os Frutos, gravados no Orfeu, que é pouco conhecido esse disco, cantado pelo Fernando Serafim, um homem de facto uma voz extraordinária. Foi gravado no Adel Chamafone, tem uma qualidade técnica esplêndida, e o que tem piada é que fizeram-se agora uma exposição em que eu, aqui na biblioteca, eu admirei enorme, porque estava lá toda a correspondência entre o Lopes Graça e o Eugénio Andrade sobre o disco, mas sem cartas, em que eles discutiam o pormenor de técnico da música ou da poesia, é incrível. E todos mencionam. Era o europeu entre os dois, o que tinha que desempatar a coisa, não é? É uma espécie de bode expiatório. Não, mas é um prazer, sabe? Porque essas pessoas que eu convivi, aliás, deu-me mais prazer na minha vida profissional, foi o convívio com essas pessoas. Com esses pequenos historinhas ou anedotas, de facto eram pessoas diferentes. E o seu legado é também ter, ao fim e ao cabo, gravado, deixado o registro de uma geração de artistas. É que a poesia depois nós nós também, contacto com eles, é que aprende-se. Não há universidade de poesia, nem faculdade, nem nada. Ou se ela não se é. E como é que nós obtemos? É que eu digo para os nossos, com o contacto, falando, sabendo, lendo, ouvindo. A poesia foi sempre viável ou a partir de determinado ponto a poesia comercialmente foi sempre viável ou a partir de... Não, mas a minha pergunta é se a partir de determinado ponto editar músicos como Zeca Afonso, o Diano, mais tarde o José Cira, etc., se acabava por comercialmente, financeiramente, alimentar produções menos viáveis do ponto de vista económico. Isso é um estado espírito. Quer dizer, quem gosta faz tudo por ela. É uma paixão. Muito bem. Paulo, mais alguma sugestão de discos? Estás ali com o primeiro de Sérgio Godinho. Olha, este disco, já agora, tem uma história muito peculiar. Não é? Queres contar, Paulo? Sim, eu não sabia a história, mas foi o Duarte, o nosso livreiro da Snob,
que me contou a história, que é o disco do José Afonso com as minhas tamanquinhas, em que o capista, chamado capista do disco, José Azevedo, João Azevedo, para fazer a ilustração da capa, disse-me o Duarte. Em reedição. O José Azevedo, o João Azevedo, tinha que fazer a capa, mas não sabia as músicas do disco. E acontece que liga para o Zeca Afonso e pergunta como é que são as músicas, e o Zeca Afonso cantou-lhe o álbum todo por telefone e ele criou esta capa. Portanto, há este lado interessante, ter sido um álbum cantado por telefone que inspirou esta capa. E depois também tem a particularidade, que foi uma coisa que eu descobri com o Arnaldo Trindade, que é uma das pessoas que o Arnaldo editava era o Kim Barreiros, e portanto o Kim Barreiros depois é acordeonista neste disco do Zeca Afonso, certo? Foi o José Afonso que o contratou. Que era o Zé, atenção, o Kim Barreiros não é um Zé clássico. Lá para tocar as maldinhas dele não vamos subestimar. E é um O José músico. Afonso era o indivíduo mais sério a conduzir uma produção de um disco. Era terrível. Ele para os colegas, eu ouvia, por exemplo, alguns, não vou dizer nomes, mas a chamada puxar as orelhas por uma nota mal dada ou uma entrada em falsa ou qualquer coisa. Não é? Olha, eu sei que importa, mas o programa que fiz para hoje sobre este assunto, especialmente, que eu acho que podia dizer este programa. Foi feito hoje. As águias reais que voem mais alto. Queria ser como a águia real. Lenda contada pelos poetas sem emenda, que transforma a realidade em sua poesia. Poetas que voam no azul firmamento como águias reais, sós, porque os anjos não pairam lá mais. Lenda dizia que à metade da sua vida, com grande sacrifício, arrancavam seu anoso bico e suas inúteis presas para jovens viverem o resto da sua vida. Analogia com o Fênix, que morria e revivia todos os dias, ao som triunfal de Stravinsky. Afinal, tudo é poesia. Mas este é a proposta mnemónica. Como Orfeu vem da grega mitologia, mnemónio que tanto uso quando escrevo a prosódia. Como Fênix renasce com um disco, o editor editado, lendo sua própria poesia, com muito prazer o fazia. Que as bênçãos de Zeus caiam nesta ressurreição e que tenham o êxito que Orfeu teve, produto de utopia. Esse palco. Como é que se portou o Arnaldo a gravar em estúdio? Não teve assim muitos tiques de artista, muitas manias? Isso é uma coisa que o Arnaldo dizia há uns tempos, que diz no próprio disco, na conversa que tivemos, sabe que eu sempre estive habituado a géneros. Sempre estive habituado a géneros.